Vamos falar agora sobre achuras, que é um elemento super importante na representação gráfica. As achuras, elas podem ser uns símbolozinhos ou linhas finas equidistantes. Na verdade, ela precisa ser no mesmo sentido na peça toda, no espaço todo que você, no elemento todo que você estiver sinalizando. Se ela for com inclinação, ela tem que ser toda para o mesmo lado, ou para a direita ou para a esquerda, aí tanto faz. A achura precisa também ser interrompida no lugar onde você escreve o texto ou um número, porque dessa forma fica fácil de visualizar esse número ou da leitura do texto, tá? Então isso é super importante. Outra coisa que a achura é muito útil na hora que a gente quer separar os limites das figuras, tá? Então aqui nesse exemplo a gente vê bem que se você fizer a achura num sentido, ela faz esse quadradinho aqui de cima. Aí ela é um pouco mais larga e numa inclinação um pouco diferente, ela já sinaliza aqui essa outra peça. E aí essa outra peça também aqui da vertical, elas têm 3 achuras. Todas são em listas, tá? Inclinadas, mas inclinações diferentes, direções diferentes. Isso deixa muito claro onde começa e acaba cada peça, tá? Então, a achura ajuda muito nisso. Aqui nessa peça do lado a gente vê isso perfeitamente, tá? Tá todos para o mesmo lado, mas tem uma inclinação levemente diferente entre uma e outra. Você já dá um destaque de 2 elementos diferentes, né? Então, isso a gente usa demais em planta. As achuras, na norma NBR 6492, já existe uma lista de achuras, que é na NBR 6492 já existe uma lista de na NBR 6492 já existe uma lista de achuras determinadas e que a gente deve e pode estar usando essas achuras aqui. Então, por exemplo, concreto em vista, ele tem aí pontinhos e listinhas. Concreto em corte, ele tem pontinhos e triângulozinhos, tá? Então, é importante a gente usar dessa forma, porque isso aqui, como padrão, todo mundo deveria estar entendendo, tá? Mas você pode também usar outras achuras, porque a gente vai, na verdade, precisar. São muitas informações que dá para usar achura e a gente acaba criando achuras novas, né? De acordo com os revestimentos que a gente usa, os próprios materiais dos elementos que a gente usa aí nas fachadas, ou no próprio piso das plantas de situação ou das plantas baixas. A gente usa bastante achura. Então, você pode fazer novas achuras, mas é importante fazer uma legenda do lado explicando o que é aquela achura, tá? Aqui ela corresponde a que tipo de coisa você está sinalizando ali com ela, tá? Então é importante a gente ver aqui a parte de alvenaria, que é uma coisa que tem muita dúvida, né? Que é a parede convencional com bloco de 6 furos de cerâmica. Então a norma diz que seriam 2 linhas paralelas, né? Na verdade linhas grossas. Aqui ele está dando dupla, mas isso vai depender muito da escala. Mas o convencional é a gente usar linhas grossas paralelas para representar as paredes, né? E você pode ter uma alteração, por exemplo, uma pintada ou com achura, dependendo da escala dessas plantas, tá? Aqui desse lado, porque as achuras de norma estão aqui, tá? São essas, apenas essas do lado direito aqui. Do outro lado são outras achuras que foram já convencionais, que a gente já usa também, mas não são agitadas por norma, tá? Todas elas precisariam de uma legenda lá para especificar do que está se falando. Aqui nesse caso tem uma alvenaria aí toda com achuras com listas diagonais aí. A questão daqui é o seguinte: se for uma parede com bloco simples, alvenaria, bloco 6 furos, cerâmico, não deveria ser representado desse jeito, tá? Deveria ser representado apenas com 2 linhas grossas. Esse tipo de achura a gente representa quando, por exemplo, é uma parede de bloco sisal, por exemplo, bloco de concreto. Aí você faz uma achura diferente, bota na legenda e escreve parede em bloco tal. Então, você usa essa achura listada diferente aí, né, com as linhas em diagonal, para uma parede que seja constituída, seja fabricada de outro material que não convencional, que é o bloco cerâmico de 6 furos, tá? Se você bota uma achura, por exemplo, de piso cerâmico,
é importante que esse quadradinho dela seja na escala do tamanho do piso. Se é um piso de 60 por 60, isso aqui dentro da escala tem que ter 60 por 60, tá? Isso é super importante também. É colocar as achuras nas escalas dos elementos. Faço uma achura de um piso intertravado, não vou botar o retângulo grandão. O retângulo tem que ter a medida de uma peça de um piso intertravado, tá? Então isso tem que ter cuidado também. As achuras terem a dimensão nelas real, bem próxima do real, tá? Aqui alguns exemplos, por exemplo, num pedaço aqui de uma planta de situação. Você tem aqui um piso intertravado, outro piso intertravado em outra direção, né? Que aí você mostra bem que isso é um elemento, aqui é outro, tá? Um pintadinho aqui para a área de jardim, aí tem um perfil aí de uma árvore e tal, pode ser usado também. Importante aqui, ó, por exemplo, não foi, ó como fica difícil de ler, porque não foi interrompida a achura no lugar da cota. Ó como fica difícil, a gente às vezes não sabe se isso é um 5, né? Então isso pode confundir a leitura aí do número, tá? Aqui do lado a gente tem também uma achura. O que é importante nesse pedaço que eu coloquei? Isso aqui é uma edificação, né, que tá sinalizada aí com essa achura diagonal, mas ela tem um limite bem destacado, né? O perímetro dela tá bem destacado. Isso é super importante numa planta de situação, tá? E aí nesse caso aqui tá escrito jardim, tem aí o nível e tal, e também tá difícil leitura, porque não foi interrompida, ó, esse 4 e alguma coisa, né? Fica mais difícil de leitura, e isso em cor verde, o que não pode numa planta técnica, tá? Mas aí seria simplesmente botar isso em cinza, como tá o lado de cá. Outra coisa importante é que você não precisa usar tudo em preto. Então essas achuras, essa daqui mesmo tá num cinza, né? Essa talvez um cinza um pouco mais claro. Você pode usar tonalidades de cinza e deve, para as achuras não ficarem muito pesadas na prancha, tá? Isso é super importante, a intensidade da linha e a tonalidade da linha, para poder não pesar, dar a hierarquia certa dessas linhas, tá? Aqui mais um exemplo num pedaço de uma planta de cobertura, né, onde você usa aqui um concreto, um perímetro aqui dessa parede que sobe mais alto, ele está mais forte, a calha metálica, né, a chapa aqui onde tem a calha, né, a chapa de aço aí onde tem a calha sinalizada. Então, assim, como a achura aqui é um elemento muito importante nessa representação, ela enriquece a prancha, né, facilita o entendimento, facilita essa leitura do que se quer aqui desse desenho, tá? Aqui mais um exemplo, onde a gente tem um piso sextavado aqui, maior na dimensão dele, né? Então você vê que ele é maior do que o próprio piso intertravado do lado, que ele é um retângulozinho menorzinho, tá? E aí aqui uma outra coisa que seria aqui, eu acho que um pintadinho de um concreto, né? Porque isso aqui é uma cobertura com placas solares, alguma coisa assim. O importante, ó, quando a gente coloca um bloco, olha como o carro, ele, por dentro dele fica branco, né? Não tem o menor sentido você colocar um bloco que ele seja todo vazado e fique aparecendo por baixo o piso do local, né? Então a mesma coisa aqui na simbologia do cadeirante. Olha como fica confuso aqui, porque não teve essa interrupção da achura quando você coloca o nome, tá? Então, isso é importante a gente perceber, tá? Enfim, a achura é um elemento extremamente importante dentro do projeto. Para a fachada, ele é muito importante. Para a planta de situação, ele é muito importante. Para todos os momentos, para todas as plantas na planta baixa. O importante é a gente ficar atento que a achura ela não pode ser muito pesada. Primeiro, porque ela pesa o arquivo, fica difícil de manusear o próprio arquivo dentro do software, fica difícil para plotagem, para impressão, porque o arquivo fica muito pesado no final, tá? Trava muito o processo, né, do computador com as achuras muito pesadas. Então as achuras elas têm que ser leves, elas têm que estar na escala do que a gente está representando. Por representar um tijolinho na parede e o tijolinho ser numa escala gigante, não faz sentido, tem que acompanhar a escala do desenho, tá? Então não é jogar uma achura lá, certo? Pode ser usado também, como eu falei, tonalidades, linhas muito finas para achura, sempre linhas finas, né?
porque elas não têm tanto destaque como, por exemplo, perímetro, borda de parede. Então, você tem que dar a hierarquia correta dessas linhas e dessas achuras. Tá? Então a achura é um elemento extremamente importante no projeto, na representação gráfica do projeto, mas ela tem que ser usada com o devido cuidado. E sempre com a legenda que vai dizer tudo aquilo que você está representando ali. Tá bom?